Taubaté, que bom ter você aqui conectado na nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas e pautas mais marcantes que fizeram história aqui no Mix da TV. E ainda tem os melhores shorts, que são os recortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 14 de julho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais uma semana e começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje no nosso quadro Voltando ao Papo, vamos rever uma entrevista interessante que marcou o nosso Mix. Vamos rever? Solta o play! E a gente recebe mais uma vez aqui na TV Câmara Taubaté a historiadora Fabiana Pazini. Obrigado pela paciência, pela disponibilidade, por tantas pautas importantes e por trazer mais da história do município para a nossa população. Obrigada, Josivaldo. É sempre um prazer estar aqui no programa de vocês e poder conversar um pouquinho sobre a história de Taubaté. E hoje uma data importante, né? A gente está celebrando praticamente ao vivo aqui o que está acontecendo na cidade. Qual que é a importância de comemorarmos hoje 379 anos de Taubaté? Taubaté é uma cidade que vai surgir ainda no período colonial brasileiro, né? A data de hoje relembra quando Taubaté foi elevado à categoria de vila, né? Taubaté surge primeiramente como um povoado e nesses muitos 300 anos que a gente tem, já caminhando lá para os 400 anos, a gente tem muita história para contar. A gente participou de vários eventos da história nacional, né? E é uma cidade que nasceu no comecinho da história do Brasil. Fabiana, hoje na Hora do Papo, a gente está especial aqui, uma Hora do Papo mais prolongada, com mais conversa. A gente vai trazer neste bloco aqui, do segundo bloco do programa, curiosidades. Então eu vou pedir para colocar no ar, por gentileza, a nossa primeira curiosidade para a gente fazer o nosso papo fluir aqui melhor. Primeira curiosidade, a gente sabe que existe uma população indígena, principalmente, né, toda a região, mas aqui em Taubaté seria diferente. Os indígenas da tribo Guaianás foram os primeiros habitantes? Essa informação a gente pode colocar como verdadeira? Como é que a gente pode falar sobre essa curiosidade? Tá, para a gente falar sobre a presença dos povos originários aqui em Taubaté, é um assunto que é um pouco extenso. Eu vou tentar dar uma resumida para a gente entender um pouquinho melhor. Nas traduções que a gente tem do nome Taubaté, porque Taubaté é uma palavra que vem de vocábulos indígenas. Em uma das possíveis traduções, as pessoas traduzem como a principal aldeia, que muita gente entende como a aldeia Guaianá. Essa tradução é questionada, tem gente que fala que seria a aldeia alta e outras traduções possíveis. Então, a gente tem alguns registros que os Guaianás, eles viviam aqui, mas a gente também tem registro de outros grupos indígenas, né? A gente tem registro dos Puris, dos Jerominis, né? Na documentação que a gente encontra no arquivo histórico da cidade, outros indígenas também aparecem por lá, né? Só uma observação a fazer, que quando a gente encontra esses nomes na documentação, a gente já está vendo a partir da colonização. Então, para a gente falar do primeiro povo que tinha aqui mesmo, a gente ainda carece de estudo arqueológico. Eu vou ficar devendo uma resposta assim taxativa para vocês. Quem não trabalha na área de história, por exemplo, não pesquisa afinco, né, não vai nos estudos mesmo, mais puros, podemos dizer assim, acaba fazendo pesquisa na internet, uma busca mais didática, vamos dizer dessa forma. E sempre aparece lá Taubaté, cidade alta ou aldeia alta. Está relacionado com o Alto do Cristo? Está relacionado com o nosso relevo? Isso procede? Procede. São na verdade, teorias, né? São hipóteses que a gente trabalha. Então, quando a gente pega o que teria originado a palavra Tabeté, seria Taba e Eté. Taba seria aldeia e o Eté tem muita gente que traduz como alta. Tem gente que ao invés de aldeia alta chama de pedra alta. Existem algumas variações. Alguns pesquisadores apontam, o Gentil de Camargo foi um que fez isso há muito tempo atrás, ele aponta, na verdade, ao invés de ser o Alto do Cristo, alguma coisa nesse sentido, ele faz referência à vista que a gente tem da Pedra do Baú daqui.
Sim. Né? Mas alguns outros pesquisadores vão no mesmo caminho do que você estava falando, que na verdade seria por conta do Alto do Cristo ou coisas assim do tipo. Mas tem essa referência, ela não está errada. Okay. Ela está no caminho certo. A gente vai continuar trazendo mais curiosidade. A gente não vai seguir uma linha tão cronológica, porque os assuntos vão e vêm, eles se misturam. Então eu vou pedir para colocar no ar a segunda curiosidade de hoje. Aí na tela para você, a gente tem uma informação importante, né? Referente a Mariana de Souza Guerra, que é a neta de Martim Afonso. Ela pode ser considerada, entre aspas, ali, Fabiana, dona de Taubaté, inicialmente? Sim, não está errado. A Mariana de Souza Guerra, ela era conhecida como a Condessa de Vimiero. E a Condessa de Vimiero, ela era proprietária de uma grande porção de terras, onde Taubaté fazia parte, né? Uma curiosidade que ainda que ela fosse a dona, ela nunca botou o pé no Brasil, né? Ela era uma mulher que fazia parte da nobreza, ela tinha o título, então ela possuía, porém ela dava ordens para que as coisas acontecessem. E a gente está relembrando uma parte da história importante que a gente estuda, mas às vezes esquece, que são as capitanias hereditárias, foram as divisões de terra feitas pela coroa portuguesa com o território brasileiro, Sim. né? Na época das grandes navegações, aí a gente voltando mais um pouquinho ainda, né? Na época das grandes navegações, o território ainda a ser descoberto, ele foi dividido por Portugal e Espanha, que traçaram a linha do Tratado de Tordesilhas, e a partir dessa linha até o litoral, o Brasil foi dividido em grandes faixas de terra, né? E essas faixas foi o que você chamou corretamente de capitanias hereditárias. Então, a gente continua construindo aqui o nosso enredo, desbravando também a história de Taubaté, até porque são relatos, uma visão europeia, né, Fabiana, podemos dizer assim, né? Com o passar dos tempos, a gente também não tem os povos originários com esses relatos para a gente poder acompanhar, então a gente vai construindo isso ao longo do tempo. Vamos então com a terceira curiosidade aqui sobre Taubaté. Aí na tela para você, Jacques Félix era um abastado morador de São Paulo e coube a ele as ordens lá da Mariana de Souza Guerra, as donas da terra de Taubaté, começar essa exploração como um bandeirante aqui na nossa região. Sim, o Jacques Félix, há indícios, né, de que ele já percorria a nossa região muito antes daqui ser povoado, muito antes dele receber essa documentação, né, autorizando ele a fundar um povoado e posteriormente uma vila. A gente tem dados de que o Jacques Félix, né, esse morador abastado de São Paulo, ele percorria a nossa região desde o comecinho do século XVII, então desde 1600 e tanto. Alguns pesquisadores falam que no finalzinho do 16 ele já devia estar percorrendo o nosso território, e só na década de 1630, aí sim, você tem um povoado e mais para frente a fundação de Taubaté enquanto vila, quando Taubaté passa a ter algumas construções que eram consideradas básicas para a formação de uma vila, que eram elas: a igreja, uma cadeia, uma câmara, né, e o lugar de justiça. Esse lugar onde nasce a cidade é o nosso centro histórico de hoje. E por isso, Jacques Félix é considerado o fundador de Taubaté. E só fazendo um adendo, Fabiana, a gente está aqui hoje no prédio da Câmara, ou seja, a nossa Câmara, vamos dizer, como instituição, desde os primórdios, né, também está completando 379 anos de existência, né? Sim, podemos dizer dessa forma. Sim. A política ela era exercida de uma maneira diferente, né? Não tinha essa diferenciação entre executivo e legislativo, mas Taubaté, ela nasce politicamente junto com a sua Câmara em 1645. Então, por mais que a origem de Taubaté seja anterior, né? A gente pode lembrar da época de povoado, a gente pode lembrar da época dos povos originários. Taubaté nasce politicamente como uma unidade administrativa em 1645. Então, a Câmara também está fazendo aniversário. Depois, o Jacques Félix, ele recebe o título de capitão-mor, né? Se eu não me engano. Sim. Significa que ele tinha poderes militares, poderes para executar lei, fiscalizar o território. É como se fosse um poder ampliado de um prefeito, de um juiz? Ou um defensor da terra? Porque assim, né? Nessa época, eu até falei que a gente tinha uma Câmara. A Câmara ela era ocupada pelos homens bons, homens como Jacques Félix eram considerados esses homens bons. Esse termo pouco tem a ver com bondade ou maldade, e sim faz um indicativo sobre poder político, poder militar que essas pessoas possuíam, né? Essa era uma época que a gente ainda tinha rei, então o Brasil era uma colônia de Portugal, então a gente respondia ao rei de lá. Então ele vai ter
em algum aspecto a gente assemelha com aqueles que mandam mais, né, dentro da nossa política. Mas os poderes são ainda maiores, porque a gente não tem a limitação de uma Constituição e outras leis outros marcos regulatórios que estabeleciam limites, né? Como a gente tem hoje as esferas de exatamente. poder. Na sequência agora, vamos para mais uma curiosidade aqui, nesta data de aniversário de Taubaté, é a de número 4. A curiosidade, a gente vai avançar um pouquinho no tempo, eu falei que os assuntos vão se misturando com as da linha do tempo, mas a gente tem o café, a cana-de-açúcar primeiro, né, como economia aqui do Vale de Taubaté, depois o café. E aí tem esse convênio de Taubaté que foi assinado em 1906 aqui na cidade, já no século XX. Fabiana, qual foi a importância desse convênio? O convênio de Taubaté, ou convênio do café, como se preferir chamar, ele foi um acordo de impacto, o acordo econômico de impacto nacional que foi assinado aqui em Taubaté. Reuniu autoridades políticas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais. Taubaté é escolhido por alguns motivos, né? Porque é o meio do caminho, então é uma posição geográfica privilegiada, mas além disso tinham personalidades políticas aqui, como o Rodrigues Alves, o Lopes Chaves, que eram muito importantes e eram da nossa região. Esse acordo assinado em 1906 e que no Brasil todo mundo estuda até hoje, porque faz parte da nossa história, ele foi assinado para discutir uma política que favorecesse a valorização do café, né, que era o principal produto da economia brasileira. A gente deu um pulo ali na história, mas a gente vai agora para mais uma curiosidade neste bloco, é a de número 5, para a gente encerrar essa parte das curiosidades. Vamos colocar na tela, por gentileza. Volta um pouquinho na história, né? Os bandeirantes, vamos dizer que os exploradores, né? A gente tem esses bandeirantes taubateanos, Fabiana, saíram de Taubaté para explorar várias cidades. Entre elas, fundaram Campinas. É isso mesmo? Isso, correto. Daqui de Taubaté saíram esses exploradores, esses sertanistas, e quando eles saíam para procurar riqueza, metais preciosos, fazer apresamento de indígenas, enfim, para o meio do caminho, eles acabaram fundando cidades que a gente conhece hoje. Campinas é uma delas, mas se a gente for passar aqui pela nossa região, a gente pode citar Tremembé, a gente pode citar Caçapava, cidades importantes e históricas de Minas Gerais também foram fundadas por taubatianos, como é o caso de Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Mariana, todos eles por bandeirantes que saíram daqui. A seguir, Fabiana, no próximo bloco, a gente continua a nossa conversa. Eu vou fazer um intervalinho para a gente tomar uma água, se preparar para mais perguntas. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. A gente continua daqui a pouco, no próximo bloco, com a historiadora Fabiana Pazini. A gente vai para o quadro É Verdade ou Mentira, com mais informações aqui sobre a cidade de Taubaté, nesta data tão especial, 5 de dezembro, aniversário de 379 anos de fundação da Vila. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV Especial volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV especial nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, aniversário de Taubaté. São 379 anos desde que o povoado se transformou em vila. E a gente está conversando com a historiadora Fabiana Pazini na hora do papo desta quinta-feira. E agora, dentro do quadro, a gente chama o É Verdade ou É Mentira. Na atual era do conhecimento, somos bombardeados por inúmeras informações. Mas o que é fato e o que é fake? Está no ar, é verdade ou é mentira? E a gente continua aqui com a historiadora Fabiana Pazini, descobrindo essas histórias de Taubaté nessa data tão importante, Fabiana. Tem muitas fake news, né? Muitas coisas que rolam na internet e nada como uma historiadora para poder desvendar esses mistérios para a gente. Sim, hoje a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque tem a história, aquilo que a gente tem registro, mas tem muito mito, né? Muita história sem H aí circulando também pela internet. Então vamos então ao nosso primeiro É Verdade ou É Mentira? De número 1. Na tela para você, Fabiana. Taubaté foi a maior produtora de café do mundo. É verdade ou é mentira? Mentira. Taubaté, dentro, né, do contexto de economia do café e tudo mais, Taubaté foi uma cidade de muito destaque, né? Produzimos bastante café. A cidade se enriqueceu graças ao café, a arquitetura da cidade mudou graças a isso também, né? Que ela começa a ficar com um aspecto mais rico, mais diversificado. Então,
tem grande impacto, mas a maior do mundo não foi, não. Então, eu gostaria de dizer, mas não foi. A gente está aqui para desmistificar. Agora a gente tem o segundo ponto aí. É verdade ou é mentira? De número 2. Taubaté possui um museu dedicado ao café. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira. Eu gostaria de dizer que era verdade também, mas é mentira. Como a gente acabou de conversar, né? O café teve muita importância para a economia de Taubaté, né? A nossa história foi marcada por essa economia, então merecia, né? Eu sei que já teve estudos para se fazer um museu só, né, dedicado ao café, mas o que a gente tem hoje, né? Vocês até estavam falando da exposição do Museu Histórico, que vai ser inaugurada hoje, lá tem um espaço dedicado a falar sobre isso, mas a exposição não é exclusiva do café. Depois a Fabiana vai fazer um convite exclusivo para você participar dessa exposição que inaugura hoje lá no museu. Agora a gente vai com o nosso terceiro ponto aí. É verdade ou é mentira? A terceira informação é a seguinte, ó. Taubaté é a capital nacional da literatura infantil. Verdade. É verdade, verdade. Taubaté é a capital nacional da literatura infantil. Então, é um título muito importante para a nossa cidade, porque não é um título regional, né? Isso foi estabelecido nacionalmente e a gente ganha esse título por conta da importância do escritor Monteiro Lobato, né? O título ainda faz muita referência à literatura infantil por conta disso. Então, nós aqui, por conta desse título, a gente tem que honrar o que a gente carrega, né? Então, é valorizar os livros, valorizar as bibliotecas, valorizar os escritores e proporcionar mais facilidade de acesso aos livros também, porque isso faz parte da nossa história e faz parte da identidade do taubatiano também. A gente continua aí descobrindo verdades e mentiras sobre Taubaté nesta hora do papo especial que a gente está fazendo com a historiadora Fabiana Pazini. Agora a gente vai com a informação de número 4. É verdade ou mentira, Fabiana? Taubaté tem uma Rua das Noivas, é a Rua Duque de Caxias. Verdade, porém não é o nome da rua oficialmente, né? Aliás, Taubaté tem algumas ruas que são conhecidas por alguns nomes, mas tem outros, né? A Rua das Palmeiras é um outro caso do tipo também. A Rua das Noivas, ela na verdade se chama Rua Duque de Caxias. Ela é conhecida dessa maneira pela quantidade de estabelecimentos comerciais que a gente tem, que se dedicam, né, a esse fim. E o Duque de Caxias, como uma curiosidade extra sobre a nossa cidade, ele se relaciona com a nossa história também. Porque o Duque de Caxias, antes de ser duque, quando ele ainda era barão, ele passa por Taubaté. O Duque de Caxias, ele ficou conhecido como o pacificador, porque ele acabava com movimentos de rebeldia, né? Então, no contexto aí de Revolução Liberal em Taubaté, ele passa e pacifica o movimento por aqui. Ok, a gente segue com as nossas informações para descobrir com a historiadora se é verdade ou mentira. Vamos com a de número 5. A dúvida é a seguinte, ó, o núcleo irradiador do bandeirismo, falamos disso no bloco anterior, foi em Taubaté mesmo, Fabiana, verdade? Verdade, corretíssimo. Alguns pesquisadores até classificaram Taubaté como núcleo irradiador de bandeirismo. A gente pode falar do historiador Tunélio, falou isso, a historiadora Maria Morgado de Abreu falou a mesma coisa, e está correto, o que significa dizer que nós fomos, né, um núcleo irradiador de bandeirismo. Significava que daqui, da nossa cidade, partiram vários sertanistas e exploradores para adentrar o sertão. Isso até conversa com o que a gente estava falando antes, a respeito de várias pessoas que saíram de Taubaté terem fundado cidades no estado de São Paulo, Minas Gerais, assim por diante, porque aqui foi um núcleo irradiador. Taubaté era o último ponto de parada de abastecimento, então aqui eles pegavam coisas que eram necessárias para sua viagem antes de sair para o sertão, né? O local do desconhecido. Então agora a gente vai com a nossa penúltima dúvida, de número 6. É verdade ou mentira? Jacques Félix e Félix Guizar são parentes? Mentira. Tem muita gente que confunde, e eu mesma, quando vou falar sobre esse assunto, eu tenho que parar, respirar, pensar um pouquinho para não confundir os nomes, porque os nomes são próximos, né? São próximos. O Lobato, ele chegou a brincar, inclusive, com isso, falando que se o Jacques Félix, ele é o fundador de Taubaté, o Félix Guizar seria o segundo fundador, né?
Segundo fundador no sentido porque, assim, o Félix Guizar foi o dono da Companhia Taubaté Industrial, que nós taubatianos conhecemos como CTI. Então, ele, através da CTI, modificou o perfil econômico de Taubaté. E o Félix Guizar, ele também, ainda que ele fosse o dono de fábrica, né, mais tarde ele foi prefeito de Taubaté, ele tinha uma outra mentalidade, né, para a época, que era muito à frente do tempo dele. Então, ele chegou a fazer colônia de férias para os seus funcionários, tinha uma escola. Então, por isso que muitos brincam aí falando que ele seria o segundo fundador, mas não são parentes nem a mesma pessoa, tem que tomar cuidado aí para não confundir. A gente está aqui para esclarecer essas informações que muitas vezes podem ser fake news. A gente vai com a nossa informação, é a última, de número 7. Aí na tela, Fabiana, a estrada de ferro central do Brasil passava por Taubaté, verdade ou mentira? Verdade, verdade. É legal que os nossos assuntos aqui, até o fato ou fake, e juntando com o que a gente estava trabalhando de curiosidades da cidade, elas acabam se interligando, né? Nós falamos quase agora sobre a importância do café na nossa economia. E a estrada de ferro é o que vai facilitar esse escoamento de mercadoria. A gente precisa lembrar também que a estrada de ferro ela tem bastante importância dentro do nosso território, porque além de facilitar escoar a mercadoria, era a maneira como era feito o trânsito de pessoas também, né? Então, a estrada de ferro acaba por marcar a história da nossa cidade também. Fabiana, então a gente terminou aqui o nosso quadro É Verdade ou Mentira. Gostaria, então, que você relembrasse para a gente que hoje tem exposição lá no museu. Gostaria que tivesse um convite para a nossa população. Olha, gostaria de convidar todos que estão assistindo e que replicassem esse convite para todo mundo que conhece, para fazer uma visita no Museu Histórico, que está reinaugurando depois de bastante tempo uma nova exposição. Essa exposição tem como intenção contar um pouquinho da nossa história. Como a gente conversou aqui, a história de Taubaté é bastante longa, então é difícil contar todos os pontos, mas quem visitar vai ter um panorama geral e vai sair com um sentimento, acho que de taubatiano um pouco maior depois disso. A visitação ela é gratuita, o museu ele abre de terça a sexta, até às 5 horas da tarde, e aos finais de semana e feriado, abre às 11 e fecha às 16 horas. E a entrada é gratuita. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos. Fabiana, mais uma vez aqui no Mix da TV, a primeira vez, mas no Desbravando Taubaté já participou várias vezes. Aproveitando sua presença, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de aniversário para Taubaté, assim, homenageando também a cultura e o povo, que é tão importante para a história deste município. Deixar o meu parabéns para a nossa cidade, que a gente possa, nesse rumo que a gente está aos 400 anos, valorizar mais a nossa cultura, a nossa história, e para que a gente possa entender melhor o que a gente é. Porque Taubaté carrega muita história, e não são todos os lugares que têm o privilégio que nós temos. E dia tão importante, parabenizá-la também, porque é a sua matéria-prima, né? É o seu trabalho, é um pouco da história de Taubaté. Já como cidadã taubatiana, também deixo os parabéns para você. Obrigada, obrigada. E é um privilégio poder trabalhar no lugar onde eu trabalho, com as fontes históricas que a gente tem lá. Então, fica o convite para vocês conhecerem o Museu Histórico, mas fica o convite também para vocês conhecerem os demais espaços do museu, como a biblioteca, a hemeroteca e o arquivo, que tem o que a gente tem de mais antigo e mais precioso sobre a nossa história. Obrigada, Josivaldo. Eu que agradeço, Fabiana. Vida longa aqui ao nosso município de Taubaté. Muito legal poder levar conhecimento e informação a toda a nossa população. Se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix da TV, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. E mais uma vez agradecemos a sua companhia aqui conosco e a sua participação é muito importante. Você pode sugerir pautas para os nossos programas enviando suas perguntas, fazendo elogios e críticas e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como? Vamos aí para a nossa tela com todos os contatos para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcâmaratete@gmail.com você manda sua crítica e sugestão. Também acompanhe a nossa programação ao vivo no facebook.com/TVC Taubaté e no youtube.com/TVC Taubaté. No nosso canal no YouTube, você consegue assistir ao vivo a nossa programação e tem playlist de todos os programas. Também pode mandar texto, áudio ou vídeo no nosso WhatsApp, e o DDD é o 12 e o número é 3625-9525.
E o Legislativo também está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. E o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí no nosso telão todos os principais canais para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté. E chegou a hora do nosso primeiro short, o Fora da Caixa você já sabe. É a nossa revista quinzenal de variedades aqui da TV, sempre com assunto para fazer você sair da sua zona de conforto. E separamos um trecho do nosso programa feito especialmente para você. Vamos ver? Solta o play! Mas agora eu vou pedir licença para você, porque a caixa tá chamando, significa que tem assunto dentro dela. Então tá na hora do nosso especialista passar dicas e informações para você. Segue daí com a caixa. Caixa recebida. Vamos ver qual é o tema de hoje. Quais são as dicas de moda fit feminina? Meu nome é Vinícius, aqui da Loja Etos, e está no ar quadro Moda e Estilo. Vamos lá, pessoal, separei algumas opções para você, juntamente com a Miriam, e vamos começar com um top e uma calça, para você estar utilizando na parte da manhã, que está um pouquinho mais frio, esse aqui fica bem legal. Agora, vai praticar um esporte no calor, seria legal um top, juntamente com uma bermuda, e o top, ela tem uma opção tanto colorida quanto mais básica, aí vai do gosto de vocês, e você que não gosta de utilizar somente o top, tem a opção do regatão, ou um camisetão para estar colocando em cima do top. Aí fica bem legal. E você que vai praticar um esporte exposto ao sol, é sempre estar utilizando uma proteção, uma camisa UV, que ela vai te proteger dos raios ultravioletas. E aproveitando, falando sobre proteção, vai fazer uma caminhada, uma corrida na parte da manhã ou na parte da tarde, utilizar um óculos de sol para não prejudicar a sua vista. E para finalizar o nosso traje esportivo, caso você vai fazer uma academia ou uma corrida, uma caminhada, sempre utilizar um tênis adequado para o esporte que você vai praticar. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora que o assunto está fora da caixa, eu devolvo para vocês. A caixinha está comigo. Vamos ver qual será o nosso tema de hoje. Tema de hoje, pessoal: quais plantas são adequadas para apartamentos e escritórios? Deixa comigo que eu vou te dar todas as dicas. Eu sou Abel Santos, da Barreiro Plantas, e esse é o nosso quadro Cantinho Verde. Nossa dica de hoje, pessoal, é plantas para interiores, tá? Vamos dar 4 opções de plantas para você ter dentro da sua casa ou no seu apartamento, tá? Você vai precisar primeiramente de um vaso. De um vaso, né, para colocar a planta. Em seguida, você vai precisar da argila expandida, serve para drenagem do vaso, tá? Vai a argila no fundo do vaso primeiramente. Em seguida, você vai precisar de uma manta de bidim, serve para segurar os nutrientes do substrato, tá? Em seguida vai a manta. Depois você vai precisar do substrato para plantio, tá? Aí vamos na primeira opção. Tem essa linda opção de lírio da paz, gigante. Uma planta que tolera muito bem sombra, tá? Precisa de água uma vez por semana na sombra, num lugar claro, bem arejado, tá? Aqui está como que ela fica no vaso. Segunda opção, pessoal, que nós vamos dar para você, é esse Ficus elástica. Uma planta que fica super bem também na sombra, tá? E a terceira opção, pessoal, é esse lindo filodendro, uma planta bem volumosa, tá? Que também fica linda na sombra. E a quarta opção, pessoal, é essa linda, queridíssima costela de Adão, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas
Espero que seja útil para vocês. E já que o assunto está fora da caixinha, eu devolvo para vocês. E chegou a hora do nosso último short de hoje. O Conexão Popular entrevista personalidades e especialistas sobre assuntos variados do nosso cotidiano. E escolhemos mais um corte com um assunto especial aqui do programa. Vamos ver? Solta o play! Doutor, aproveito então, começo perguntando para o senhor o que é a saidinha temporária e quem tem direito a este benefício? Bom, eu acredito que essa pergunta ela é muito salutar, porque na minha percepção, olhando para a sociedade, eu consigo observar que muitas pessoas entendem que a saída temporária é um instrumento governamental. E entra governo e sai governo, mas a população acredita o ônus ou o bônus de uma saída temporária a um governo de hora. Quando, na verdade, a saída temporária é um instrumento previsto na Lei de Execuções Penais, uma lei de 1984, que tem por objetivo trabalhar todo o período de cumprimento da pena daquela pessoa que está se reeducando para voltar à sociedade de uma forma melhor, de uma forma a se inserir integralmente dentre aqueles valores que são aceitos na sociedade. E uma das maneiras pelas quais o Estado, por intermédio do legislador, lá em 1984, entendeu que era viável identificar se aquele indivíduo já estava apto ao convívio social ou não, é a saída temporária. Porque é nesse momento onde eu tenho uma liberdade de certa maneira vigiada, né? Mas é que eu vou conseguir avaliar enquanto Estado se aquela pessoa está se reeducando efetivamente, se o instrumento está sendo válido ou não. Vou passar agora a pergunta para o professor Silvio. Esse processo de saída temporária é um processo de reinserção do preso na sociedade? É um processo de ressocialização que funciona de fato, professor? Então, eu acho que a gente tem que pensar que o sistema prisional, o sistema de encarceramento, ele acaba tirando o sujeito dessa sociedade e inserindo-o dentro de uma instituição que, ao menos no discurso oficial, tem o objetivo de reeducá-lo. Na verdade, isso é muito poético demais, né? Por quê? Porque a gente sabe que, na medida que você tira o sujeito dessa sociedade mais ampla e o insere dentro de uma sociedade dos cativos, como lembra um grande pesquisador que ali pelos anos 1950 escreveu um texto que ficou clássico, né? Que é a Sociedade dos Cativos, do Sykes. Ele fez uma pesquisa numa universidade, numa penitenciária de segurança máxima nos Estados Unidos, e ele verificou que esse ambiente onde você tem, então, essa sociedade dos cativos, dos presos, de uma certa forma, ela acaba distanciando o sujeito dessa vida, entre aspas, como eles falam, lá fora. Então, a bem da verdade, quando o indivíduo sai da prisão, ele sai totalmente deslocado, né? Então, esses, vamos dizer assim, a saidinha que hoje está se falando, esses outros benefícios têm a intenção de fazê-lo já se aproximar, né, de uma realidade que ele está prestes a conquistar, que é a realidade da liberdade. Então, assim, em tese, a saidinha contribui muito com o processo de ressocialização. E não dá para a gente negar a saidinha porque, de repente, 5% daqueles que saem não voltam. Nós não podemos considerar que a maioria volta. E nós não podemos, então, negar um benefício que, aliás, como o doutor bem colocou, é uma questão legal. Isso a gente tem lá na LEP, né? E afora isso, ao menos no discurso oficial e, sobretudo, do século XIX para cá, a gente tem uma instituição prisional que prima pela humanização do preso. Ou seja, os castigos, os suplícios, coisas lá da Idade Média, isso já ficou para trás. Então, hoje a gente tem uma legislação que garante essa pena, digamos, humanizada. E a saidinha é um benefício, portanto, já conquistado, e eu acho que ser contra a saidinha, na verdade,
é um pouco estranho. Por quê? Porque esse preso que está no sistema, no semiaberto, ele não vai demorar muito para, entre aspas, ir para a rua, ganhar liberdade. Então você nega hoje um benefício, mas você não pode negar mais tarde a liberdade dele. Então, assim, já é uma forma de você estar inserindo novamente nessa sociedade mais ampla. Doutor, a Lei 14.843 deste ano, 2024, né, foi promulgada pelo presidente da República. Ele até colocou um veto, né, sobre o que tinha passado pelo Congresso. Os deputados e senadores ainda podem analisar este veto, mas o que está valendo é o que ele assinou recentemente. Hoje, doutor, quais são os critérios para quem está no semiaberto conseguir ter direito a essa saída temporária? Então, veja, também é uma pergunta muito importante, né? E novamente eu friso que esse tema ele é de fundamental importância para a nossa realidade aqui em Taubaté e nos municípios adjacentes, haja vista o sistema prisional que nós temos aqui no nosso entorno. Quando a gente fala em critérios para a saída temporária, muito se tem na mente que quem determina isso é o governo, é aquilo que eu havia mencionado. E, na verdade, a lei de execuções penais é como se fosse uma norma geral. Então, ela estabelece os casos em que nós podemos ter esse benefício da saída temporária e estabelece períodos. Então, eu posso ter, por exemplo, uma saída com no máximo 7 dias, eu tenho que ter saídas 4 vezes por ano, mas ela sequer estabelece quais seriam esses meses, por exemplo, em que nós deveríamos ter a saída temporária e a avaliação daquele que vai ter o benefício ou não. Esses critérios ficam a cargo do Poder Judiciário Estadual ou do Poder Judiciário Federal, se a pena for decorrente de um crime que foi julgado pela Justiça Federal. Os programas Fora da Caixa e Conexão Popular estão disponíveis na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta acessar a playlist de cada programa. E agora a gente acompanha mais uma entrevista aqui do Mix da TV com um assunto interessante. Tá no ar o nosso quadro Voltando ao Papo. O Dia Mundial da Menopausa, celebrado em 18 de outubro, foi criado pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e o objetivo é promover, o debate sobre a saúde feminina. A data visa incentivar o acompanhamento médico e a busca por qualidade de vida das mulheres. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com a doutora Gabriela Moraes, que é ginecologista obstetra. Antes de eu falar dessa data importante, hoje também é Dia do Médico, quero começar parabenizando por essa data tão importante. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite. A gente vai falar de um assunto que ainda é tabu na nossa sociedade. Quando a gente fala de mulheres, tem muitos assuntos ainda que não são discutidos, não estão nas rodas de conversa. Então, para o nosso telespectador, nossa telespectadora, as informações que a gente vai receber aqui agora serão de profunda importância. Então, eu começo perguntando o básico, né? O que é menopausa? Bom, a menopausa é o estado de falência ovariana da mulher. Então, a mulher, quando entra na menopausa, para de produzir os hormônios que basicamente regem a vida e o corpo dela, em especial estrogênio, progesterona e testosterona. Isso é a menopausa. Este momento da vida da mulher, ele tem uma data específica para começar? Existe uma idade média, mais ou menos, que essas mulheres entram na menopausa ou vai de caso a caso? Existe. A mulher brasileira entra, em média, na menopausa entre 45 e 55 anos. Mas a partir dos 40 anos, a mulher já pode começar a sentir os sintomas da menopausa, que é o que a gente chama de climatério. E é muito importante lembrar que a menopausa é um diagnóstico que nós fazemos retroativo, ou seja, nós falamos que a mulher entrou na menopausa quando ela está 1 ano sem menstruar. Então, as falhas menstruais que vêm antes, os sintomas nós chamamos de climatério, mas fazem parte, a sintomatologia toda faz parte do mesmo processo de falência ovariana. Quando a gente fala de sintomas, doutora, quais são os principais sintomas que as mulheres apresentam? Os principais, o principal, assim, de longe, são os calorões. São aquelas ondas de calor que a mulher refere, que começam, assim, na região do peitoral e sobem e dá uma suadeira. Geralmente despertam a mulher à noite. Ela começa a transpirar muito e são sintomas que vêm e vão. São calorões que vêm e vão. Outro sintoma que é muito falado, assim, chega muito no consultório, é a oscilação de humor. Ela começa a falar, doutora, eu tô mais triste,
Estou tendo calorões, estou mais triste, tendo insônia, libido cai, são os principais sintomas. Já não tem disposição, são os principais sintomas da menopausa. Mas a gente não pode colocar todas na mesma régua, né? Então, para cada mulher, os sintomas podem variar e algumas podem nem apresentar esses sintomas? Para cada mulher, os sintomas podem variar sim. O mais, digamos, específico da menopausa são os calorões, mas nem toda mulher tem. Até 80% das mulheres podem ter os calorões, mas tem aquele 20% que não tem. Agora, alguns sintomas, como por exemplo o ressecamento vaginal, que é muito incômodo para a mulher, até para a mulher que tem um parceiro, uma vida sexual ativa, ele vai surgir sim ou sim com os anos de menopausa por conta da falta de hormônio que leva a uma atrofia mesmo ali da região da vagina. Quem que a mulher deve procurar o especialista para identificar que ela entrou nesse processo de menopausa e como que funciona esse tratamento? Tá. A primeira coisa, assim, a mulher tem que procurar o médico da mulher, que é o ginecologista. Então, ela vai no ginecologista, fala os sintomas. O ginecologista vai fazer uma série de exames hormonais, inclusive, principalmente, né, para direcionar a gente num diagnóstico e excluir algumas outras causas. E o tratamento é basicamente o hormônio, repor o hormônio. Então, doutora, toda mulher precisa fazer reposição hormonal? Toda mulher que não tem contraindicação precisa fazer reposição hormonal. Eu sempre falo que o hormônio é vida. E por que é importante essa reposição? A reposição hormonal é importante porque, primeiro, diminui o risco cardiovascular da mulher. Então, a mulher que repõe hormônio tem uma diminuição do risco de ter um AVC, um infarto. Ela tem diminuição do risco de desenvolver pressão alta, diabetes, tem uma diminuição muito importante do risco de desenvolver osteoporose, que é quando o osso fica fraco e quebra, assim, por nada, né? Isso também leva a mulher a problemas depois seríssimos, porque perde o trabalho, tem que ficar na cama, enfim. A mulher precisa repor hormônio porque o hormônio ajuda na produção de colágeno. Então, a pele da mulher vai ficar mais firme, aumenta a musculatura da mulher, então também é importante. Melhora na libido, melhora o humor, melhora a disposição. Então, toda mulher precisa repor hormônio. São inúmeros benefícios. Essa reposição, ela é durante um período, ela se estende ao longo de toda a terceira idade da mulher? A reposição hormonal, a gente começa no climatério. Quando a mulher começa com sintomas já de menopausa, que eu te falei, ela começa no climatério. Às vezes ela ainda até menstrua. Então, ali a gente já começa a reposição. E eu sempre falo para os pacientes que a reposição hormonal a gente faz até a próxima consulta. Por quê? Não tem um tempo bem estabelecido, tem que ser durante 6, 7, 10 anos. Nós temos uma janela de oportunidade para iniciar a reposição para ter mais benefícios do que risco para a mulher. O que é isso? A mulher dentro dos 10 primeiros anos de menopausa e antes dos 60 anos. Esse é o momento ideal para você iniciar essa reposição hormonal. Agora, a manutenção, nós individualizamos sempre no consultório. Enquanto a mulher não tem contraindicação, nós mantemos, porque para a qualidade de vida dela faz toda a diferença. Quando ela é diagnosticada com essa necessidade de reposição hormonal, o que ela ingere? São cápsulas, comprimidos, injeções? Isso é todo dia, é periódico? Como é que funciona mais ou menos na média, sabendo que nem todo mundo vai ter o mesmo tratamento? Isso é importante falar, né? A gente individualiza o tratamento em todas as áreas. Então, nós temos reposição hormonal via transdérmica, seja na forma de gel, de adesivo, subcutânea, na forma de implantes. Temos a reposição hormonal via oral, via vaginal. Então, nós temos várias vias de repor hormônio. E como é que eu vou escolher a melhor via para a mulher? O mais saudável é a reposição hormonal não oral, a transdérmica, porque não mexe com os fatores de coagulação, são sempre hormônios bioidênticos. Mas, às vezes, o preço não é acessível para todas. Sim. Então, nós já temos também pílulas que já tem, por exemplo, estrogênio e progesterona, que a mulher toma via oral, tem um preço acessível e são muito boas também para reposição hormonal. Então, nós temos várias vias de reposição. Tudo isso vai variar de acordo com o que o paciente pode usar e o que o paciente também pode ter acesso financeiramente. Doutora, a senhora falou de reposição em alguns casos muito mais viáveis, né? O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, disponibiliza para essa mulher que não tem condições de ter um plano privado fazer esse tratamento gratuito? Infelizmente, o SUS ainda não disponibiliza de reposição hormonal para a mulher. Isso é algo que nós poderíamos conversar, né, com os vereadores sobre isso, o prefeito, porque a reposição hormonal é vida e deveria ser acessível e grátis a todas as mulheres. Existem vários preços de reposição hormonal.
E com toda certeza, se eles investirem nisso, nossas mulheres serão mais felizes, mais saudáveis e mais agradecidas. O SUS não disponibiliza. Nesta sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024, nós estamos conversando e comemorando, entre aspas, fazendo uma homenagem ao Dia Mundial da Menopausa, para a gente trazer esse alerta, falar mais sobre essa condição relacionada às mulheres, para que a gente possa pensar em estratégias de prevenção, de combate e identificação de uma necessidade dessas mulheres, principalmente relacionada à questão da reposição hormonal. A gente está conversando com a doutora Gabriela Moraes, que é ginecologista e obstetra. Doutora, a gente ouve muitos mitos na internet e muitos fake news, né? Quando fala de reposição hormonal, a gente acaba associando a possibilidade de câncer. É um mito ou é uma verdade? A reposição hormonal em si não causa câncer. Mas se a mulher tem uma célula que tem uma mutação para câncer, de mama, né? No caso, eu acho que você estava falando. Então, se a mulher já tem uma célula mutada para o câncer e a gente dá o hormônio, a mama responde ao hormônio. Então, essa célula vai replicar mais rápido, o câncer vai aparecer mais cedo. Isso por um lado. Mas com as novas tecnologias de reposição hormonal, os hormônios que são idênticos aos produzidos pelo corpo, a gente vê assim um aumento mínimo no aumento do risco de câncer para a mulher. É mínimo. E uma vez que ela começa esse tratamento, doutora, em quanto tempo mais ou menos ela volta a ter uma qualidade de vida, diminui esses sintomas, volta a fazer atividade física, por exemplo? Porque dá para ter uma vida, vamos dizer, entre aspas, normal ou perto do que ela tinha antes de começar o processo climatério. Com certeza dá para ter uma vida excelente com a reposição hormonal, como ela tinha antes. E no primeiro mês da reposição hormonal, ela já sente os benefícios dos sintomas. Quais são as dicas, então, que a senhora deixa para quem está assistindo a gente agora, a nossa telespectadora lá em casa? Pode ser também para um homem, um jovem, que vai passar essas dicas para a mãe, para a tia, para a namorada. Qual é o macete, qual é a curiosidade, por onde que ela começa, para que não chegue lá na frente e tenha um problema na vida dela? Então, a minha dica é essa. A mulher começou com alteração da menstruação, calorões, um cansaço crônico, insônia, perda da libido. Doutora, eu não era assim, estou assim agora. Procure o seu ginecologista. Se for um processo de climatério ou menopausa, já inicie o seu tratamento o quanto antes, para colher todos os benefícios e minimizar os riscos desse período. Doutora, muito obrigado pela participação, a disponibilidade de vir até aqui os estúdios do Mix da TV. Parabéns mais uma vez pelo seu dia, que é o dia do médico, da médica. E quero também estender assim, os cumprimentos a esse trabalho tão bonito que ajuda as mulheres a desmistificar esses assuntos relacionados à saúde feminina. Muito obrigada a você. A entrevista completa está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV desta segunda-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar na quarta-feira. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até lá!